Olá, seja bem-vindo ao Agência em Ação. Nesse programa você confere as últimas novidades da Agência de Notícias CEUB. Hoje eu vou trazer para vocês alguns destaques. A primeira pessoa que eu chamo para conversar comigo é a Fernanda Gazali. Ela fez uma série de reportagens sobre o marco temporal. Me conta um pouco sobre, Fernanda. Então, no dia 20 de setembro, que foi o dia que a tese ia ser retomada no STF, eu publiquei uma matéria sobre o que era o marco temporal, explicando o que é e por que os indígenas são contra ele. E aí, nesse mesmo dia, depois que o marco temporal foi derrubado, eu entrevistei um homem indígena do povo Xoclen e foi bem legal o relato dele, bem emocionante e ficou bem legal. Foi uma experiência bem diferente para você, né, Fernanda? Sim, porque eu nunca tive contato com pessoas indígenas antes e foi bem legal conversar com eles. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Uma série que está dando o que falar na agência é o projeto Meu Trampo. A Natália Maciel está bem focada nos assuntos trabalhistas. Me conta um pouco sobre a última matéria que você publicou. Bom, a última matéria que a gente publicou foi sobre realização profissional, onde a gente conversou com um psicólogo especializado nessa área trabalhista e a gente tentou entender como que uma pessoa sabe quando o trabalho não está fazendo mais tão bem para ela, quando que ela pode mudar de profissão, como entender esses sentimentos, às vezes é o estresse, a tristeza no trabalho. Isso foi muito importante para a gente compreender quando a pessoa muda do nada, às vezes é médico e muda para outra área totalmente diferente. E sobre o meu trampo, a gente, nesse último episódio, a gente entrevistou uma pessoa que vende lanches, né, aqui no centro de Brasília, e foi muito importante também para a gente entender como que as pessoas lutam todos os dias para conseguir o seu dinheiro, como que ela chegou até aqui em Brasília. Com certeza. Obrigada, Natália. Por nada. Outra aluna que participa do projeto Meu Trampo é a Yumi. E ela também está com uma matéria muito interessante que acabou de ser publicada sobre modelos idosas, não é isso? Isso. Nós fomos lá para o Sesc de Ceilândia, eu e meu parceiro Ian, e foi uma experiência muito divertida, que a gente pôde escutar várias histórias, poder abrir os olhos e ver e se sensibilizar com todas as histórias de vida delas. Muitas delas nem tinham a esperança que iam passar, porque foi um sorteio, né? E agora elas estão passando por um momento de aprender a desfilar, aprender a como se comportar, aprender como comer. É uma coisa muito divertida que a gente pode acompanhar como realmente a aula, como o professor se sensibiliza ao conversar com ela, saber cada história. A gente, durante a reportagem, a gente se emocionou também, o professor chorou, todo mundo. Foi muito divertido, foi uma experiência muito boa. Eu imagino. E foi sua primeira experiência com algo do gênero, realmente visitando o local? Foi, assim, nunca fui tão longe, né, porque uma viagenzinha, nunca fui tão longe para realmente fazer uma matéria e uma pauta muito boa, né, um assunto muito divertido. Com certeza, pessoal, vocês vão conferir no site, hein? Um assunto que está bem em voga no momento são os maus tratos aos animais. Duas repórteres que fizeram uma matéria sobre o assunto são a Júlia Lopes e a Maria Beatriz Giusti. Acabou de ser publicada essa matéria, né? Sobre o que é, com quem vocês conversaram? Foi, a gente fez a matéria, mas pelo gancho do que aconteceu no Espírito Santo, do assassinato daquele cachorrinho. Não esquece. E aí a gente pegou, achou bem interessante, principalmente como é que funcionam as leis, quais são as leis que são aplicadas com os maus tratos. A gente conversou, foi com... Sim, a gente visitou várias protetoras e a gente ouviu relatos de histórias de cachorros que foram vítimas de maus tratos e que elas acolheram. São histórias que têm muita compaixão, assim, histórias muito tristes, infelizmente, que a gente percebe que tem tantos cachorros, assim, vítimas disso. Sim. Não só cachorros, também todos os animais, mas nossa matéria mais foco nos animais domésticos. E aí foi bem especial a gente fazer isso, porque a gente mostrou esse lado de cachorros de rua e como é que funciona com eles. Com certeza, é um tema muito importante de ser abordado. Obrigada, meninas. E ainda no tema dos animais, eu tô aqui com a Milana Dias, ela fez uma matéria especial sobre o Dia dos Animais. Me conta um pouco mais sobre, Milana. Então, eu fiz uma matéria sobre o Dia dos Animais, sobre um abrigo chamado Flora e Fauna, que é um abrigo que fica lá no Gama. E eles fazem um trabalho muito bonito com cachorros e gatos. São cerca de 700 cachorros e 50 gatos, 150 gatos, aliás, que eles cuidam. E aí eu contei um pouquinho da história do abrigo, como começou, uma história linda de solidariedade da presidente do abrigo, como ela começou e de uma família que adotou uma cachorrinha lá e que está mudando a vida deles agora.
E eu fiquei sabendo que vocês vão fazer um material especial sobre filhotes, é isso mesmo? Isso mesmo. No dia 12 de outubro também é dia dos filhotes e a gente vai falar um pouquinho sobre como esses bichinhos fofinhos podem ajudar na nossa vida e como a gente pode ajudar na vida deles. Com certeza. Obrigada, Milena. Nos últimos dias, o nosso fotojornalista e repórter Pedro José Santana esteve cobrindo alguns jogos pelo Brasil, viajando, né, Pedro? E qual foi o último que você cobriu? Então, o último jogo que eu estive foi a final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo. Bom, o resultado vocês já sabem, mas vai sair um vídeo completinho aqui na agência CEUB. Eu estava lá dentro do campo e outro colega nosso, Marcelo, estava cobrindo de fora do estádio. Tá certo. Eu imagino que nessa jornada você tenha encontrado várias histórias interessantes, né? Me conta um pouco sobre. Sim, durante um jogo do Corinthians lá em São Paulo, a gente teve a oportunidade de entrevistar os Autistas Alvinegros, que é uma torcida do Corinthians que busca inclusão nos estádios. E a gente conseguiu uma entrevista bem completa com eles, inclusive já foi publicada na agência CEUB. Como que vocês encontraram eles? Eles têm uma faixa em um dos setores do estádio, inclusive esse setor é dedicado exclusivamente a eles. E lá eu consegui o contato da cofundadora e do presidente também. Tá certo. Muito obrigada, Pedro. Muito legal mesmo. Obrigado. Agora eu tô aqui com o professor Luiz Cláudio. Ele vai falar um pouco mais sobre outras matérias importantes nesse mês, que foi bem quente, né, Luiz? Demais. Essa é a nossa redação, né? O Mel que está registrando pra gente. E uma sorte que a gente tem é que ele tem ar-condicionado, a nossa redação. E mesmo assim a gente teve bastante calor. E esse é um tema que está sendo bastante difundido e uma preocupação nossa sobre quem não tem ar-condicionado, né? A gente vive numa realidade muita quentura, de secura, que inclusive leva as pessoas para o hospital. A gente preparou um material bem interessante com o Corpo de Bombeiros e vai falar sobre quais são as nossas principais áreas de risco aqui no Distrito Federal. Então, assim, fala sobre como alertar a sociedade, né? De que forma a gente, agora começou uma chuvinha, né? Mesmo assim, continua muito calor e as populações mais vulneráveis são normalmente aquelas que mais sofrem, né? Com certeza. Outra coisa interessante também, que a gente vem abordando já nesses meses, são as cabines de cinema. A gente fala um pouco sobre as estreias, né? E cada vez é um aluno diferente que vai. Como é que funciona esse processo? Pois é tão legal, né? Essa é uma oportunidade de exercer um tipo de texto que não é muito comum no curso de jornalismo, que é o texto opinativo. Normalmente vocês não chegam... durante o ensino médio, a gente aprende bastante a opinar, né? Fazer dissertação. E quando chega na faculdade de jornalismo, a gente faz menos texto opinativo, porque vocês são ensinados a informar mais, né? E aí a gente tem uma oportunidade aqui na agência de fazer materiais opinativos. Esse material se chama Crítica de Cinema, que é uma delícia, né? Todo mundo gosta de cinema e a gente tem a oportunidade de assistir os filmes. Só que não é só assistir o filme. Cada aluno, cada aluna que vai assistir o filme faz uma crítica, traz as impressões, né, de cada pessoa que está lá assistindo, uma percepção pessoal, mas também abordando critérios técnicos como elenco, cenografia. E isso estimula, porque nunca mais o aluno de jornalismo vai assistir o filme do mesmo jeito, né? Com certeza. É difícil só se distrair. Então é uma oportunidade interessante de... Toda semana a gente tem algum repórter assistindo o filme, a gente recebe os convites e a gente assiste em primeira mão. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de publicar esse material e, logicamente, uma responsabilidade também de fazer com que as pessoas vão ou não vão até o cinema, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nos filmes para que possa de verdade prestar serviço a quem vai assistir ao filme. Então eu acho que é uma oportunidade tão legal, né, de fazer um tipo de jornalismo diferente. Eu adoro fazer cabine, gente, muito bom mesmo. E o próximo é Meu Nome é Gal. Pois é, quem vai é a Milena, ela já falou que adora Gal Costa, e eu não vejo a hora também de assistir esse filme. Maria Tereza, você lembra o último filme que você assistiu? Foi Morte no Nilo, da Agatha Christie. Pois é um filme tão interessante, né? Eu sempre adorava ler livro da Agatha Christie. Você leu quando mais cedo, assim, antes do curso de jornalismo? Não cheguei a ler. Não, mas o filme por si só, até pra quem não leu os livros, é muito bom. Pois é, aquele ambiente londrino, né? Verdade. Muito Sim. Bom. E vai sair uma continuação. É? Vai. Não sei quando, mas vai sair. Então, vocês que estão assistindo o Agência em Ação, quiserem assistir filme, falar sobre o filme, estão muito convidados, né? E os leitores, nossos leitores,
assistam lá as críticas dessa moçada, porque eles, em geral, essa moçada vai assistir o filme e vai achando os detalhes, né, para trazer para o leitor, para que ele se sinta bem informado antes de ir no cinema, né? Com certeza, desde a imagem até o roteiro, a direção, tudo a gente aborda nas nossas resenhas e elas geralmente saem no dia da estreia, então você já pode naquele dia decidir se você vai ver ou se você não vai ver. E tem as pitadas nas redes sociais lá para as pessoas comentarem, elogiarem, criticarem. Aproveitando minha passagem aqui por aqui, convidar mais uma vez para que os nossos leitores, os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores nas redes sociais possam opinar, elogiar, criticar. A gente recebe muito bem, né? Com certeza, sugestões de pauta também são muito bem-vindas. Legal. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada a você. O Agência em Ação dessa semana fica por aqui. Essas e outras reportagens vocês conferem no nosso site agenciadenoticias.uniceub.br. Tchau, tchau!